Aí, gente, olha só, tivemos, né, as vencedoras da prova, a Beatriz e a Isabelle, e aí o Davi lembrou de uma coisa importante. Olha isso daqui. Davi comenta: desempenho de Beatriz em prova de resistência no BBB 24. Disseram ao vivo que você não ganhava nada. Ó, Sister diz que tudo é no tempo de Deus. Né, Davi aqui falando, porque, gente, o, ele tá lembrando, né, que a Fernanda falou para Beatriz que a Beatriz não ganhava nada, que ela não era boa de prova. A Fernanda já falou isso mais de uma vez naquela treta que teve de madrugada lá na segunda-feira dela com a Beatriz. Achei que ela foi muito. A Beatriz foi sem noção da maneira que ela foi para cima da Fernanda também, sem nem entender por que ela estava tretando. Falei muito sobre isso aqui no canal. Só que a Fernanda também é muito maldosa, falando: você nunca ganhou nada e tal. A maneira. Você não vai saber, né? Porque você nunca ganhou nada, né? Mas quando a gente ganha líder, mas você não sabe porque você nunca ganhou liderança e tal. Então o Davi tá meio que lembrando isso, né? E a Fernanda já falou no ao vivo que a Beatriz era ruim de prova, nunca tinha ganhado nada. Então, que ela teria que começar a ganhar as coisas para incomodá-la, certo? E agora a Beatriz ganhando essa prova da Fernanda, porque foi Fernanda e Pitel que ficaram ali a última dupla, né? A penúltima dupla. E a Beatriz e a Isabelle ganhando de Fernanda e Pitel, tem o seu simbolismo, sabe? E o Davi trouxe isso. Olha só, no Jardim do BBB 24, Davi relembra a Beatriz que falaram que a Sister não ganhava nada no programa. Em resposta, a vendedora diz que tudo é no tempo de Deus. Ao lado de Isabelle, a Sister foi a última a deixar a prova do líder. As campeãs serão consagradas no programa dessa sexta-feira, dia 23. Ó, e aí, Bia? Pra quem dizia que você não ganhava nada, hein? Comenta Davi. Ó, disseram ao vivo que você não ganhava nada. E aí, está vendo que tudo é no tempo de Deus? Diz o Davi. Tudo é no tempo de Deus, Davi. Não adianta a gente querer as coisas para ontem, respondeu. Eu queria muito essa prova, mas não foi, disse o Davi. É Davi que foi, né, a antepenúltima dupla a desistir. Né? Desistir não, na verdade, ele e o Matheus acabaram caindo ali, né, da prova. Então, foi Davi e Matheus, depois veio Pitel e Fernanda saindo, e aí a consagração de Isabelle e Beatriz como campeãs. E aí, meu povo? Ó, acho que o Davi puxou a falta de noção da mãe, disse Álvaro Nascimento. Gente, ontem a dona Elisângela foi uma fofa aqui com a gente no canal, tá? Eu fiz críticas a ela na internet por conta dos comentários que ela fez na internet e tal, mas ontem comigo aqui ela me respeitou muito, ela foi sensacional, se botou à disposição aqui para conversar com a gente. Assistam lá o bate-papo meu com a dona Elisângela. Ela falou um pouco sobre isso na live, ela falou que ela tá aprendendo a lidar com a internet, a mexer na internet. Meio que deu um pedido de desculpas geral ali, né, sobre algumas coisas. Ó, eu acompanhei você até o fim, eu não dormi, tenho 78 anos, não fico sem você, disse Amélia Paiva. Amélia, obrigado. Bom dia, Dalto, você não falou, deixa esse povo sem noção pra lá, disse Maria Lúcia. É porque a gente, é muito difícil, a gente tem que se explicar sempre aqui, né, no canal. É muito difícil quando a gente fala: eu gosto de goiaba. Aí a pessoa do outro lado entende: então você odeia banana. Sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a galera ela distorce. E outra, igual a questão do Davi ontem, que eu falei com todas as letras. No meu entendimento, não houve assédio. Aí teve a pessoa falando assim: Adalto, não sei de onde você tirou que teve assédio. Eu não tirei em lugar nenhum. Eu queria saber de onde essa pessoa tirou, que talvez de algum lugar eu tenha tirado que teria tido assédio. Então, essas distorções e tal é muito complicado. É muito complicado. A galera muito emocionadona, que torce muito de uma maneira muito veemente. Não tô falando de você que torce, tem seu favorito, que vota. Não é de você que eu tô falando. Eu tô falando da galera fanática barra doente. É disso que eu tô falando. É fanatismo, é fanático barra doente. É isso que eu tô falando. É dessa galera tóxica que eu tô falando. Se você não coloca o favorito deles o tempo inteiro num pedestal, eu não estou falando apenas da torcida do Davi, estou falando de toda a torcida, e não estou falando não estou generalizando toda a torcida, tá? É uma parte tóxica dentro de todas as torcidas, entenderam? Algumas pessoas dentro de algumas torcidas, elas têm assim, elas são emocionadas, elas são tóxicas num nível que elas colocam aquele participante num nível de semideus, e se você não ficar o tempo inteiro exaltando aquela pessoa,
você é um hater daquela pessoa, entendeu? E o contrário também acontece. Se alguém que ela não gosta, você chega e fala assim, pô, aqui nesse momento essa pessoa aqui acertou. Essa opinião aqui agora até que fez sentido e tal. Também essa pessoa fica bolada, porque é no mesmo nível, né? Você tem que enaltecer o favorito delas e você tem que humilhar e rebaixar e ficar pisando em cima do cancelado na cabeça delas. Então, e esse trabalho a gente não faz aqui, tá? Eu acho o Rodriguinho péssimo por vários motivos, só que se o Rodriguinho vier a falar alguma coisa sensata, é difícil isso acontecer. Mas se o Rodriguinho vier a falar, um exemplo, vier a falar alguma coisa que faça sentido, eu vou falar, olha, aqui fez sentido. Entende? Aqui fez sentido e tal. O Davi é um cara legal. Eu acho o Davi um cara bacana e pelo jeito ele vai ganhar o programa. Falei isso ontem com a mãe dele. Só que tem problemas, tem erros. A questão lá da Pitel foi problema, foi uma inconveniência. Se você vende a... Tô falando isso, gente, pra galera fanática, tá? Se você vende a alma pra um participante ali, e aí qualquer coisa que aquela pessoa fizer tá certa, e a gente não pode criticar, como que eu faço o meu trabalho aqui? Eu não vou entrar aqui ao vivo e ficar colocando no pedestal nenhum participante e nem ficar humilhando outro participante, a não ser que, obviamente, se eu vou colocar no pedestal, naquele momento, se aquela pessoa acertar, e vou criticar se naquele momento eu achar que aquela pessoa errar. Mas esse trabalho de escolher um para colocar lá em cima, escolher outro para colocar lá embaixo e ficar só nessa o tempo inteiro, sem analisar as coisas que vão acontecendo dia a dia, esse não é um trabalho que eu vou me prestar a fazer aqui na internet, né?